Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Aqui Prof. Rafa para resolver contigo as questões sobre trabalho, potência, energia, sistema conservativo, dissipativo. Bora lá, primeira questão. Uma partícula se desloca em um campo de forças de modo que sua energia potencial diminui na mesma quantidade que sua energia cinética aumenta. Olha o que ele está dizendo. A sua energia potencial diminui na mesma quantidade que a sua energia cinética aumenta. As forças que atuam sobre a partícula são necessariamente... O que está acontecendo aqui se a energia potencial diminui enquanto a energia cinética aumenta? E isso significa que a energia mecânica está se mantendo constante. E isso é um sistema conservativo, então as forças que atuam sobre a partícula são necessariamente conservativas. Então, quando só atuam sobre a partícula forças conservativas, a sua energia potencial e a cinética podem até variar, de maneira que a energia mecânica, que é a soma das duas, permaneça sempre constante. Tudo tranquilo? Essa é tranquilinha, né? Vamos para a próxima questão, mestre e mestre. Questão de número 2. Para um observador, ou para um dado observador, dois objetos A e B de massas iguais movem-se com velocidades constantes de 20 km por hora e de 30 km por hora, respectivamente. Para o mesmo observador, qual a razão EA sobre EB entre as energias cinéticas desses objetos? Bom, se ele quer saber a razão entre as energias cinéticas, vamos lembrar do que depende a energia cinética. Energia cinética do A, então, dividido pela energia cinética do B. Energia cinética é m vezes v ao quadrado sobre 2. Como ele diz que tem massas iguais, vou sublinhar aqui, ó, eu vou escrever só VA ao quadrado e na energia cinética do B, m vezes vb ao quadrado sobre 2. Como a massa é a mesma, eu posso simplificar e o 2 que está aqui é o mesmo também, quer dizer que a razão entre as energias cinéticas de A e de B é igual à razão entre as velocidades ao quadrado de cada um deles. V ao quadrado sobre VB ao quadrado. Ou seja, se eu sei que a velocidade de A é 20 e a velocidade de B é 30, é só eu substituir aqui por 20 e 30. Então, aqui no cantinho, ó, energia cinética de A sobre a energia cinética de B vai ser igual a... a 20 ao quadrado sobre 30 ao quadrado. Energia cinética de A sobre energia cinética de B vai ser igual a 400 dividido por 900. Simplificando os 100 em cima e embaixo, sobra 4 nonos. Alternativa letra B. Então quer dizer que se ele der as velocidades de duas partículas de massas iguais e pedir a razão entre as velocidades, é só cuidar que as velocidades têm que estar ao quadrado. Eleva ao quadrado as duas velocidades, a gente vai chegar na razão entre as energias cinéticas. Tudo bem? Vamos então para a questão de número 3. Associe as grandezas da coluna 1 com as características apontadas na coluna 2. Coluna 1, então, a grandeza energia e a grandeza força. Qual dessas duas é uma grandeza escalar? Será que é energia ou será que força? Energia é uma grandeza escalar, força é uma grandeza vetorial. Medida em joules, a energia que é medida em joules. Possui módulo, direção e sentido, ó, está caracterizando uma grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial. E a medida com dinamômetro, dina é uma antiga unidade de força, lembra? Então, o medidor de força vai medir força, não vai medir energia, então 2. A alternativa que contém a associação correta da coluna 2, quando lida de cima para baixo, então de cima... 1, 2, 2. Então, 1, 2, 2, alternativa letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bem facilzinho até agora, né? Vamos seguir. Questão de número 4. Um corpo de massa mzão deve ser deslocado do ponto A ao ponto B conforme mostra a figura. A linha AC é horizontal e a AB representa um plano inclinado. Sob o ponto de vista do trabalho realizado pelo peso do corpo, podemos afirmar que o trabalho do peso, mestre e mestra, depende da trajetória. O trabalho do peso sempre é mais ou menos peso vezes o ΔH. Só importa o desnível vertical entre o ponto A e o ponto B.
Então, o trabalho da força-peso, podemos afirmar, né, sob o ponto de vista do trabalho da força, do trabalho do peso aqui, ó, trabalho do peso do corpo. Podemos afirmar que o trabalho independe do percurso. Verdade, o trabalho do peso do corpo não depende do percurso. Não existe um lugar mais conveniente para trabalho. Então, o percurso AB até pode necessitar de uma força menor, mas o deslocamento é maior. Então, do ponto de vista do trabalho, é o mesmo, independente da trajetória. Só depende, então, do desnível vertical entre o início e o fim do movimento. Vamos resolver agora a questão de número 5. Uma partícula de 2 kg de massa é abandonada de uma altura de 10 metros. Então, 2 kg é a massa e é abandonada, quer dizer que a velocidade inicial é igual a zero, de 10 metros de altura. Depois de certo intervalo de tempo, logo após o início do movimento, a partícula atinge uma velocidade de módulo 3 metros por segundo. Então, depois de começar a se movimentar, logo depois ele fala, a partícula atinge essa velocidade de 3 metros por segundo. Durante esse intervalo de tempo, o trabalho em joules da força-peso sobre a partícula, ignorando a resistência do ar, o trabalho da força-peso, ele quer saber o trabalho da força-peso. O comum aqui é a gente pensar, mestre e mestra, em calcular o trabalho da força-peso por mais, porque é na descida, né, peso vezes o ΔH. Só que a gente não tem um ΔH. Aí tem gente que desatina calcular aqui o ΔH por Torricelli, já que a gente tem a velocidade inicial, tem a velocidade final, e aí a gente pode calcular qual é o valor do desnível vertical. Não está errado fazer assim, mas não é o jeito mais rápido de resolver. E se tu usou 10 metros aqui para o deslocamento, errou! Por quê? Porque ele diz que caiu de uma altura de 10. Ele não diz que até atingir 3 metros por segundo de velocidade, o corpo caiu esses 10 metros. Então ele está te perguntando qual é o trabalho no intervalo de tempo que levou para o móvel, para essa partícula, passar de 0 para 3 metros por segundo. Agora, lembra daquilo que a gente viu na aula, mestre e mestra? Se falou da massa e falou das velocidades inicial e final, como é que a gente calcula o trabalho da força resultante? Pela variação da energia cinética. E eu sei que a força-peso é a força resultante nesse deslocamento. Consequentemente, o trabalho da força-peso será igual ao trabalho da força resultante. Então, eu posso dizer que nesse caso, já que o peso é a força resultante, o trabalho do peso vai ser igual à variação da energia cinética, pelo teorema da energia cinética. Então, o trabalho do peso vai ser igual a massa sobre 2, ó, a massa é par, para te ajudar a fazer essa conta, vezes a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Aqui é só substituir e terminar. O trabalho da força-peso é igual a 2, que é a massa, sobre 2 da equação, vezes a velocidade final, que é 3 ao quadrado, menos 0, que é a velocidade inicial, elevado ao quadrado também. Então, o 2 corta com o 2, e aí sobra simplesmente o 3 ao quadrado, que é 9. O trabalho da força-peso é igual a 9 joules. Então, essa questão aqui, mestre e mestra, é boa para a gente parar e pensar no seguinte, ó, a letra B responde. Quando te perguntar qual é o trabalho da força-peso, simplesmente assim, analisa primeiro se a força-peso não é a força resultante. Porque se ela for a força resultante que atua sobre o movimento, sobre o objeto nesse movimento, o trabalho dela, da força-peso, vai ser igual ao trabalho da força resultante. E esse trabalho da força resultante sempre é igual à variação da energia cinética. Tranquilo? Vamos então à questão de número 6. Acompanhe a leitura ali. Conforme a figura, um corpo de massa mzinho é levado contra o campo gravitacional G com velocidade constante. Olha que legal, com velocidade constante. Passando da posição A para as posições B ou C ou D. Então ele vai ir de A, que está aqui, ou para B, ou para C, ou para D. Desprezando qualquer tipo de atrito, o trabalho realizado se o desnível vertical entre o ponto inicial e final nesse deslocamento é o mesmo, o trabalho da força-peso, que é sempre peso, mais ou menos, né? Nesse caso é menos porque está subindo, vezes o ΔH. Se o ΔH é o mesmo em todos os casos, o trabalho é o mesmo. Então, igual em todas as trajetórias. Alternativa letra E. Então, se tu sabe que o trabalho da força-peso não depende da trajetória e nem de que ponto inicial e final, na verdade, precisa ter o mesmo desnível vertical. Se o desnível vertical for o mesmo, o trabalho da força-peso necessariamente será o mesmo. Tudo tranquilo, mestre e mestre? Vamos então para a questão de número 7. Essa é bem legal. Dois corpos, 1 e 2, partem do repouso. Então, os dois partem da velocidade inicial igual a zero, na posição azão,
em instantes diferentes e deslizam sem rolar ao longo de um escorregador sem atrito, até chegar na posição B conforme a figura. Se as massas de 1 e de 2 são M1 e M2 igual a M1 sobre 2, tá vendo? A massa do 2 é a metade da massa do 1. E as suas velocidades em B são V1 e V2, respectivamente, então conclui-se que... Então a questão está nos perguntando assim, ó, quando sai o corpo do ponto A e vai até o ponto B, como é que a gente calcula a velocidade de um corpo? Bom, a gente pode usar a conservação da energia mecânica. A gente pode dizer que a energia mecânica em B, que é a posição final, é igual à energia mecânica em A. E a energia mecânica em B será a energia cinética. Ele chega aqui em B com uma velocidade. Então, eu vou escrever energia cinética em B, não tem potencial, a altura é zero em relação ao nosso nível de referência, que será este aqui, até tem um zero aqui para a gente pensar sobre isso, igual a energia mecânica inicial, aqui em cima ele parte do repouso, então não tem cinética, mas tem energia potencial gravitacional no ponto A. Agora a gente abre a energia cinética em m vezes velocidade em b ao quadrado sobre 2 e a energia potencial gravitacional em A, massa vezes gravidade vezes a altura do ponto A. Notem que a massa aparece dos dois lados, a gente pode simplificar. Não vou terminar essa conta, mas ao cortar a massa, o que a gente percebe? Percebe que não depende dela, né? Não depende da massa. E se a velocidade não depende da massa, quer dizer que os dois corpos, ao partirem da mesma posição, da mesma altura, chegando no final, independente das trajetórias, se não tem atrito, a uma mesma altura, necessariamente os dois vão chegar com a mesma velocidade. Então, V1 e V2 são iguais. Alternativa, a letra C. Ah, achou que eram diferentes, hein? Então, mesmo que forem caminhos que não são verticais, né? Lembra quando dois corpos caíam verticalmente no final da mesma altura, as velocidades eram iguais, independente da massa. Mesmo que tenha agora caminhos curvos, trajetórias que não são retilíneas, se desprezar o atrito, a velocidade não depende da massa do corpo. Tudo bem? Vamos seguir então para a questão de número 8. Acompanhe a leitura ali. Um bloco de 2 kg desliza sobre um plano horizontal. Sua velocidade inicial, já vou escrever aqui, ó, V0 é 10 metros por segundo e a velocidade com que ele abandona o plano é 5 metros por segundo. A velocidade final é 5. Considerando que a única força que atua na horizontal é o atrito, pensa comigo, mestre. Se a única força é a força de atrito, a gente pode dizer que a força de atrito é a força resultante. Eu vou escrever aqui, ó, força de atrito é a força resultante. O trabalho dessa força sobre o bloco, trabalho da força de atrito, se a força resultante é igual à força de atrito, eu posso calcular o trabalho da força de atrito pela variação da energia cinética, como a gente fez antes com a força peso. Como a força de atrito é a força resultante, porque ela é a única força que atua sobre o corpo na horizontal, a gente pode dizer que o trabalho dela é igual à variação da energia cinética. Ele nos deu a massa e nos deu as velocidades. Eu disse isso no meio da aula, mestre, eu vou continuar dizendo. Se te der a massa, principalmente se a massa for par, nesse caso é 2, olha só que perfeito, e der as velocidades inicial e final e pedir o trabalho, poxa, isso é questão de calcular pelo trabalho da resultante, pela variação da energia cinética. Então, bora lá. Trabalho da força de atrito, trabalho da FAT, é igual a massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Trabalho da força de atrito, trabalho da FAT, vai ser igual a 2, que é a massa, sobre 2 da equação, vezes a velocidade final, que é 5 metros por segundo, ao quadrado, menos a velocidade inicial, que era 10 metros por segundo, também ao quadrado. Simplificando-se o 2 com o 2, então, sobra que o trabalho da força de atrito é igual a 25 do 5 ao quadrado, menos 100. Quer dizer que o trabalho da força de atrito é igual a menos 75 joules. Este é o trabalho da força de atrito. Até faz sentido, né? Se diminuiu a energia cinética, tirou energia, o trabalho é um trabalho resistente, né? Um trabalho negativo. Então é menos 75 joules. Tudo bem? Vamos para a questão de número 9.
O gráfico que representa a energia mecânica... Nossa, olha só um monte de risco aqui. Espera aí. Bom, apaguei um pouquinho os riscos que estavam aparecendo aqui, não sei onde é que eles vieram, mas deixa para lá. Vamos fazer essa questão aqui, ó. O gráfico que representa a energia mecânica, que é a soma da energia cinética e potencial, em função do tempo, para um objeto lançado verticalmente para si, desprezando-se o atrito. Mestre, eu já disse um monte de vezes. Se despreza a força de atrito, a energia mecânica é constante. Então, qual é que é o gráfico que representa uma energia constante? A letra E, ó. Conforme o tempo está passando, a energia permanece tendo sempre o mesmo valor até o final do intervalo de tempo medido. Ah, professor, mas enquanto sobe a energia cinética diminui. Certo, mestre, mas o que acontece com a energia potencial? Ela aumenta. Então, quando a energia potencial aumenta o mesmo valor que diminui a cinética, isso significa que a energia mecânica permanece constante. Então, para resolver a questão 9, letra D. A energia mecânica é constante. Virando a página agora, acompanhe a leitura ali da questão de número 10, mestre e mestra. Num sistema de referência inercial, é exercida uma força resultante sobre um corpo de massa igual a 0,2 kg, que se encontra inicialmente em repouso. Então, velocidade inicial é igual a zero. Essa força resultante realiza um trabalho do corpo de 1 joule, produzindo nele apenas movimento de translação. Então, eu sei o trabalho dessa força resultante e sei a massa dele. No mesmo sistema de referência, qual é o módulo da velocidade adquirida pelo corpo em consequência do trabalho realizado sobre ele? Olha só, relação entre velocidades, te deu a massa, que é 0,2, perguntou a velocidade final e te deu o trabalho. Se essa é a força resultante, a gente vai usar o teorema da energia cinética e vai dizer que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho resultante é igual a massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Muito simples essa questão. O trabalho eu sei que é 1 joule, a questão me diz, igual a massa que é 0,2 sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado menos a inicial que era 0 ao quadrado. Aqui eu posso simplificar o 2 com o 2, sobra 0,1, quer dizer que a velocidade final ao quadrado é igual a 0 a 1 dividido por 0,1. Passei o 0,1 dividindo. Quer dizer que a velocidade final ao quadrado é igual a 10. Quer dizer que a velocidade vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 10. Em módulo, vai ser simplesmente o raiz quadrada de 10, como aparece aqui para a gente na alternativa letra B. Tudo bem? De novo, mais uma questão, a URGS gosta bastante de cobrar isso, da massa pede as velocidades, ou das velocidades e a massa pede o trabalho. Lembrar do teorema da energia cinética, que é um teorema muito importante na mecânica clássica. Resolvendo agora a questão de número 11, mestre e mestre. O bloco da figura está em repouso sobre um plano horizontal perfeitamente liso, então a velocidade inicial é igual a zero. A partir do instante t igual a zero, passa a atuar sobre o bloco uma força constante de módulo igual a 15 newtons. E esse bloco atinge uma velocidade de 20 metros por segundo no instante t igual a 4 segundos. A massa do bloco é em quilogramas. Bom, pelo que a gente viu até agora, mestre e mestra, essa questão a gente pode resolver calculando-se a aceleração, já que a gente tem a variação da velocidade e o tempo. Tendo a aceleração e a força resultante que atua sobre ele, a gente pode achar qual é que é a massa do bloco. Então, bora lá calcular a aceleração. A aceleração é igual velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial, ou sobre o ΔT. A velocidade final é 20 e o intervalo inicial é 0, né? Estava no repouso, e o intervalo de tempo é 4. Quer dizer que a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente pode achar qual é que é a massa, dizendo que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força é 15, a massa a gente quer saber, e a aceleração, segundo a nossa conta, é 5 metros por segundo ao quadrado. Passa o 5 dividindo e chega à conclusão de que a massa é igual a 3 quilogramas. Tudo tranquilo? Tem outro jeito de fazer? Tem, que é uma conta da dinâmica impulsiva, mas por enquanto a gente não sabe fazer daquele jeito, tá? Então, vai desse aqui mesmo, alternativa letra A. Tudo tranquilo? Vamos resolver então a questão de número 12. Uma partícula de massa mzinho é abandonada do repouso em azão e desliza sem atrito. Então, conserva energia mecânica, né? Se falou que é sem atrito, já vamos lembrar disso. Ao longo de um trilho, conforme a figura.
O raio da parte circular R é equivalente a 1/3 da altura do ponto A. Então, se eu sei que a altura do ponto A tem uma relação com R e R é 1/3, eu posso dizer que essa altura aqui é 3R. Posso ou não posso? Claro que eu posso. Então, a altura é 3R e o raio da parte circular é 1/3 de 3R, ou seja, R. As expressões que determinam, agora vem a pergunta, a energia cinética nos pontos B, C e D são respectivamente. Ele quer saber a energia cinética no ponto B, a energia cinética no ponto C e a energia cinética no ponto D. Vamos calcular a energia cinética que o corpo teria no ponto B usando isso aqui, ó. Sem atrito significa que conserva a energia mecânica. Então eu vou escrever que a energia mecânica no ponto B é igual, afinal, né, à energia cinética, a energia mecânica no ponto A, que é a energia inicial. No ponto B, como ele não tem altura em relação ao nosso nível de referência, ó, a altura é 0, ele só vai possuir energia cinética. Então, a própria energia cinética em B vai ser igual à energia mecânica que ele tem no ponto A, que é apenas potencial gravitacional, porque a partícula é abandonada. Então, lá não há velocidade, senão ele teria que dizer quanto vale essa velocidade. Então, no ponto A só tem energia potencial gravitacional. Quer dizer que a energia cinética em B é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A. A energia cinética em B vai ser igual a m vezes g vezes o 3R. Quer dizer que a energia cinética em B, vou escrever aqui, ó, a energia cinética em B é igual a 3mgr. Mas 3mgr, professor, não é energia potencial gravitacional no ponto A? É. E do ponto A para o ponto B, essa energia foi toda transformada em cinética, já que no ponto B não tem nenhuma energia potencial gravitacional. Então, 3mgr responde a primeira pergunta, 3mgr responde a primeira pergunta, ficamos com apenas letra A e letra C. Agora vamos achar qual é que é a energia cinética no ponto C, fazendo a mesma coisa que a gente fez até agora. A energia mecânica no ponto C é igual à energia mecânica no ponto A. Não precisa pensar em C, não precisa pegar um ponto intermediário, já que não houve dissipação da energia mecânica. A energia mecânica no ponto C, como um ponto C tem altura, olha só, tem altura no ponto C, essa altura é R, e ele vai passar aqui com velocidade, ele vai ter as duas energias, tanto a cinética quanto a potencial. Então, eu vou escrever aqui, ó, energia cinética em C, mais a energia potencial gravitacional em C, vai ser igual a energia mecânica em A. Em A, a gente já sabe que a energia é do tipo apenas potencial gravitacional. Então, potencial gravitacional em A. Então, vai ficar energia cinética em C, mais energia potencial gravitacional no ponto C, massa vezes gravidade vezes a altura do ponto C, que é R. E isso vai ser igual à energia potencial gravitacional no ponto A, que é massa vezes gravidade vezes 3 vezes o R, aquele 3mgr de antes. Quer dizer que a energia cinética em C é igual a 3mgr da energia potencial gravitacional do ponto A, e esse 3mgr que está aqui, ó, passa para a direita subtraindo menos mgr. 3mgr menos mgr, energia cinética do ponto C é igual a 2mgr. Então, a energia potencial gravitacional do ponto C é 2mgr. Perceba o que está acontecendo aqui, que aí a próxima conta fica bem mais simples, ó. No ponto B, a energia cinética, ela é 3mgr. Por que é 3mgr? Porque todos os 3mgr que eram do ponto A, em função da altura do ponto A, se transformaram em energia cinética. Agora, no ponto C a gente tem um R de altura, então tem 1mgr referente à energia potencial gravitacional, que a gente tinha aqui, ó, esse mgr. Se 3mgr era energia mecânica e no ponto C um desses 3mgr são potencial, o resto, que é 2mgr, vai ser cinético. Claro, se a energia mecânica do sistema é 3mgr, quando a potencial for 1mgr, a cinética vai ser 2. Então, o que vai acontecer aqui, ó, no ponto D, já que a altura do ponto D, como está aqui, ó, é 2R. Aqui ele tem de potencial 2mgr. Quanto é que sobra da energia para ser cinética? Dos 3mgr, 2mgr são potencial. Então, 1mgr vai ser energia cinética. Então, mgr é energia cinética do ponto D.
Tudo tranquilo, mestre e mestra? Legal o final dessa questão, né? Percebendo quanto vale a energia mecânica e tu sabe quanto que é a potencial, o resto só pode ser cinética. Vamos então à solução da questão de número 13. Um corpo de massa m igual a 10 kg, inicialmente em repouso, a velocidade inicial é igual a zero, né? É deslocado por uma distância de 10 metros com uma força constante na direção horizontal, adquirindo ao final desses 10 metros uma energia cinética de 500 joules. Notem que ele deu o deslocamento, deu a massa e deu a energia cinética final. E ele te pergunta a aceleração e o tempo gasto pelo corpo para percorrer 10 metros são, respectivamente. Primeiro vamos calcular a aceleração. A aceleração eu vou poder calcular assim que eu tiver qual é que é a força que atua sobre o corpo, afinal de contas eu tenho a massa. Como é que eu vou descobrir a força se eu tenho o deslocamento e tenho a energia cinética que ele adquiriu através de uma força? Trabalho é o processo de transferência ou transformação de energia através da ação de uma força, não é mesmo, mestre e mestre? Então a gente pode dizer que o trabalho dessa força é igual a força vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Só que a força é constante, tem direção horizontal e o deslocamento também é horizontal. Então o cosseno aqui é cosseno de zero, que é 1. Então a gente não precisa se preocupar mais com o cosseno. Quando a força for paralela e de mesmo sentido que o deslocamento, a gente pode simplesmente multiplicar a força pelo deslocamento. Então, o trabalho é 500 joules, 500 aqui, igual a força que a gente vai descobrir, vezes o deslocamento, que é 10. Muito simples. A força é igual a 50 newtons. E se essa força também é igual a massa vezes a aceleração, sabendo que a massa é 10, 50 é igual a massa que é 10 vezes a aceleração que eu quero descobrir. Quer dizer que a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Já responde ou pela letra A ou pela letra B. Como ele quer saber qual é que é o tempo gasto para percorrer os 10 metros, a gente pode usar aquela equação simplificada, né, da posição em função do tempo. Lembra que posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, não é mesmo? Como a posição inicial posso considerar zero, a velocidade inicial também é zero, a gente vai descobrir, no final das contas, que o deslocamento que o móvel tem pode ser, a partir do repouso, né, igual a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. O deslocamento nós sabemos que é 10, igual a aceleração que eu descobri que é 5 vezes tempo ao quadrado sobre 2. Passo 2 multiplicando, fica 20, passo 5 dividindo sobre 5 é igual ao t ao quadrado. Quer dizer que t ao quadrado é igual a 4, quer dizer que t é mais ou menos 2. Na verdade, a gente usa tempo apenas positivo. Quer dizer que o tempo é igual a 2 segundos. Quase não deu espaço. Então, 5 metros por segundo ao quadrado e 2 segundos, alternativa na letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos para a próxima agora. Questão de número 14. Um tubarão branco nada normalmente a uma velocidade de cerca de 3 km por hora, mas pode atingir rapidamente a velocidade em torno de 26 km por hora ao atacar uma presa. Ao alterar a sua velocidade de 3 km por hora para 26 km por hora, a energia cinética do tubarão aumenta em aproximadamente quantas vezes? É isso que ele está pedindo. Ao fazer a velocidade passar de 3 para 26, o que vai acontecer com a energia cinética? Bom, basta que a gente saiba a dependência da energia cinética com a velocidade e está resolvido. Olha só, a energia cinética é igual à massa do tubarão vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2. Quer dizer que a energia cinética ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, a velocidade ao passar de 3 para 26 km por hora foi multiplicada por um fator. E esse fator é aproximadamente igual a 8,66, 8,6 vou colocar. Se a velocidade for multiplicada, vou botar aqui, ó, velocidade for multiplicada por 8,6, a energia cinética desse tubarão será multiplicada por 8,6 elevado ao quadrado. E 8,6 elevado ao quadrado dá uma energia cinética sendo multiplicada por 75,1. Quer dizer que a energia cinética será 75 vezes maior.
Como é que o tubarão faz para aumentar sua energia cinética 75 vezes? Ele consome a energia que ele tem armazenada da última alimentação, de repente, e aumenta a sua energia cinética realizando trabalho sobre si mesmo, empurrando a água empurra ele, a velocidade dele aumenta, a sua energia cinética aumenta. Claro que a energia tem que vir de algum lugar. Então, de repente, esse tubarão faz a conta, vê se vale a pena ir atrás da presa, se ele consegue realmente caçar ela, porque daqui a pouco ele gastou um monte de energia e não repôs essa energia, porque a caça não teve um final feliz, pelo menos para o tubarão. Ok? Vamos então à solução da questão de número 15. O trabalho é realizado pela força F de 50 newtons, eu vou colocar aqui, ó, 50 newtons, ao empurrar o carrinho por uma distância de 2 metros é em joules? Bom, muito simples essa questão, já que é uma questão básica de aplicação de fórmula, né, de equação. Trabalho da força vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ele nos deu o cosseno de 60 como 0,5, que é a mesma coisa que 1/2, né? Então, o trabalho dessa força vai ser a força que é 50 vezes o deslocamento que é 2 metros vezes o cosseno de 60 que é 1/2. Simplificando 2 com 2, o trabalho dessa força é igual a 50 joules. Uma questão bem simples e bem direta. Letra B para responder ela. Tudo tranquilo? Vamos para a questão de número 16 agora. Em uma caçada, um índio dispara uma flecha de massa 100 gramas a uma velocidade de 24 metros por segundo. O trabalho em joules, Sistema Internacional de Unidades, né? Realizado pelo índio para esticar o arco é, bom, o índio realiza trabalho para esticar o arco. O arco armazena energia potencial elástica. E ao realizar trabalho sobre a flecha, o arco transfere para ela essa energia e ela é transformada em energia cinética. Então toda a história é essa. O índio gasta energia para transferir energia para o arco armazena na sua corda ali, na sua elasticidade, né, que ele se deforma todo, aquela haste se deforma quando a flecha é quase disparada, né, quando a gente puxa a flecha, e essa energia potencial elástica armazenada no arco é transferida através da ação de uma força, a força do arco sobre a flecha, e a flecha adquire uma energia cinética. Então, para achar qual é que é o trabalho realizado pelo índio, basta que a gente descubra qual é que é a energia cinética que a flecha vai ter. Afinal de contas, a gente sabe já faz um tempo que o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Então, a variação da energia da flecha é o trabalho que ela recebeu, que é a energia que foi armazenada no arco, devido ao trabalho realizado pelo índio. Olha só que bonito. Então, eu posso calcular qual é que é o trabalho realizado pelo índio pela variação da energia cinética da flecha. Massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. A flecha estava inicialmente em repouso e a massa da flecha é, no Sistema Internacional, 0,1 kg, não é mesmo? Então, o trabalho do índio vai ser igual a 0,1 sobre 2, que multiplica a velocidade da flecha no final, que é 24 elevado ao quadrado, menos 0 elevado ao quadrado. Resolvendo a conta, o trabalho vai ser igual a 0,1 sobre 2 vezes o 24 ao quadrado, que é 576. E aí, fazendo essa continha ali, pode ser do lado, o trabalho do índio vai ser igual a 28,8 joules. A alternativa que responde essa questão é a letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora resolver a questão de número 17. A figura abaixo representa um garoto erguendo um corpo de peso Q igual a 150 newtons a uma altura de 10 metros em movimento uniforme durante 20 segundos. O trabalho realizado em joules é de... Então, o trabalho é realizado pela força que ele faz. Já que o corpo tem um peso de 150 newtons e ele diz que o objeto sobe em movimento uniforme, quer dizer que o menino está fazendo uma força igual ao peso do objeto, que é 150 newtons. Em consequência disso, num deslocamento de 10 metros, o deslocamento do menino será 10 metros também. O trabalho da força que o menino exerce vai ser igual a F vezes D. O trabalho vai ser igual a 150 vezes a distância, que é 10. Quer dizer que o trabalho do menino vai ser igual a 1.500 joules. Alternativa, letra A.
Professor, mas esses 20 segundos? Olha, se ele quisesse calcular a potência, eu te perguntasse a potência, eu ia fazer trabalho sobre tempo, mas ele pediu só o trabalho, esses 20 aqui estão aqui só para te enganar, achar que tu tem que utilizar este valor. Tudo tranquilo? Vamos então à solução da questão de número 18. Um bloco de 10 kg se movimenta em linha reta sobre uma mesa lisa, em posição horizontal, sob a ação, deve ser, né? Sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento, conforme mostra o gráfico abaixo. O trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem, que é a posição igual a zero, né? Até o ponto X igual a 6 metros, é em joules de o trabalho da força. Se a força é variável e eu tenho o gráfico da força em função da distância, lembra? Para achar o que a área de um gráfico significa, multiplica as unidades. Newton vezes metro. Newton vezes metro é joule, e joule é a unidade do trabalho. Então, para achar o trabalho, a gente tem que calcular esta área que aqui está. A gente poderia calcular toda essa área aqui, que é o trabalho positivo, já que a força assume valores positivos, depois calcular toda essa área aqui também, e aí depois fazer a área anterior menos essa área. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu tenho 2 de altura aqui e 2 de altura aqui, eu percebo que esse triângulo aqui, ó, que é negativo, tem área igualzinha a esse triângulo que é positivo. Então, aqui é positivo, aqui é negativo o trabalho, um vai anular o outro. A mesma coisa acontece com o outro lado do triângulo. Esta área aqui que eu estou pintando de laranja é a mesma que esta área aqui, ó. Só que esta é positiva e essa aqui é negativa. Então, a positiva anula a negativa, como tem valores iguais, né? O que sobrou para a gente calcular como um trabalho realizado como resultado, né, do deslocamento de 0 até 6 é essa área que eu pintei em vermelho aqui do retângulo. Então, é só calcular essa área. Lado, que é 2 vezes a base, né, que é 1. Do 2 até 1, né? Isso aqui é 1. Ó. Então, é 2. 2 joules é o trabalho realizado de 0 até 6. Por que aqui eu não considerei? Porque aqui não tem força, né? Que o trabalho é 0. Então, de 5 até 0 não tem trabalho, e o trabalho até 5 resultante é 2 joules. Mestre, mestra, se tu calcular a área desse trapézio, depois desse triângulo, fazer a área positiva menos o valor da área negativa, menos o módulo da área negativa, tu vais achar os 2 joules também. Tudo tranquilo? Então, vamos agora para a questão de número 19. Acredito que seja a última questão dessa página, né? Isso aí mesmo. Universidade Estadual de Londrina, lá do Paraná. A velocidade escalar de um corpo de 4 kg de massa varia de acordo com o gráfico ao lado. Então, tem a velocidade inicial, ó, que era 4, e a velocidade final, que é 19, e aí de 0 a 5 segundos é o tempo em que isso aconteceu. Ok, olhamos o gráfico, por enquanto, por cima. Entre os instantes 2 segundos e 5 segundos, a sua energia cinética sofre uma variação em joules de... Ora, se eu tenho a massa e tenho a velocidade no instante 2 segundos, que é o 10, e a velocidade no instante 5 segundos, que é o 19 metros por segundo, eu posso calcular a variação da energia cinética. Peraí que eu me perdi. A variação da energia cinética como sendo a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, bora lá. Massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2 também. A gente podia ter evidenciado, né, que a gente faz no trabalho da força resultante, né, massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Agora é só terminar de fazer essa conta. Massa é 4 sobre 2, velocidade final é 19 ao quadrado, menos a velocidade inicial no instante 2, que é 10 metros por segundo, também elevado ao quadrado. 4 sobre 2 dá 2, 19 ao quadrado, 361, menos 100 ao quadrado, que é menos 100, que é o 10 ao quadrado. Então, ficou 261 menos 100, vai dar 361 menos 100, vai dar 261 vezes 2. Quer dizer que a variação da energia cinética dessa partícula entre os instantes 2 e 5 segundos é igual a 722 joules. A alternativa que responde essa questão, letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vira a página, então. Vamos à leitura, então, mestre e mestra, da questão de número 20. Uma criança de 20 kg, ao deslizar a partir do repouso num escorregador de 2 metros de altura, chega ao solo com velocidade de 3 metros por segundo. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado.
A quantidade de energia mecânica dissipada foi D. Ora, mestre, ele pediu qual é que foi a energia mecânica dissipada. Então, ele está perguntando qual é a variação da energia mecânica. Então, a gente vai calcular a variação da energia mecânica como sendo a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, já que variação é sempre final menos inicial. E eu gosto de fazer essa conta, mestre, calculando separadamente as energias mecânicas final e inicial. Então, vamos lá. Energia mecânica final. No final, quando ela terminou de deslizar no escorregador, ela não tem mais altura, né? Ela tem só velocidade. Então, a energia mecânica final é a própria energia cinética final da criança, que é m vezes v ao quadrado sobre 2. Então, a energia mecânica final, que é a cinética no final do escorregador, vai ser igual à massa, que é 20, vezes a velocidade dela, que é 3, ao quadrado, dividido por 2. Esse 20 por 2 vira 10, e a energia mecânica final da criança vai ser igual a 10 vezes 3 ao quadrado, que é 9, ou seja, 90 joules. Essa é a energia mecânica final da criança, quando ela terminou de descer no escorregador. Vou calcular a energia mecânica inicial da criança aqui. A energia mecânica inicial é igual. No início, ela estava lá em cima do escorregador, ela tinha só altura. A partir do repouso, ela começou a deslizar, então ela não tinha velocidade inicial, nem energia cinética inicial. Então, a energia mecânica inicial vai ser somente a energia potencial gravitacional que ela tinha no início. E essa energia potencial gravitacional é m vezes g vezes o h. Ou seja, a energia mecânica inicial da criança é igual à massa dela, que é 20, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que ela possuía, de 2 metros. Quer dizer que a energia mecânica que ela tinha inicialmente era igual a 400 joules. Então, já tem energia mecânica inicial, já tem energia mecânica final, agora é só fazer qual é a variação da energia mecânica. Variação da energia mecânica vai ser igual à energia mecânica final, que é 90 joules, menos a energia mecânica inicial, que era 400 joules. 90 menos 400 dá um total de 310 negativo. Variação da energia mecânica é igual a menos 310 joules. Sim, menos porque é uma dissipação, a variação da energia mecânica é negativa. Então, a energia dissipada não precisa usar o sinal, já é perdida. 310 joules. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Quando pedir qual é que é a energia mecânica perdida, é só fazer variação da energia mecânica final e inicial, ou pode comparar quanto tinha e quanto tem no final da brincadeira, ok? Vamos agora para a questão de número 21. Um carrinho de 20 kg percorre um trecho de montanha-russa. No ponto A, a uma altura de 10 metros, o carrinho passa com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui o carrinho aqui, numa altura de 10 metros, passa com uma velocidade, vou botar VA, igual a 20 metros por segundo. No ponto B, a uma altura de 15 metros, a velocidade é 10 metros por segundo. Eu vou colocar aqui, ó, 15 metros de altura, e a velocidade dele ao passar pelo ponto B, VB, é igual a 10 metros por segundo. O trabalho das forças de atrito, trabalho das forças dissipativas no trecho AB, em valor absoluto, ou seja, em módulo equivalente a, se eu não tenho a força de atrito, não tenho coeficiente de atrito, mestre, eu não tenho nada para calcular o trabalho da força de atrito, por força de atrito vezes distância percorrida. Até poderia fazer a conta assim, mas eu não tenho as informações. Não tenho coeficiente de atrito, a normal varia, o atrito varia, então fica bem difícil. Quando é uma questão que envolve altura, velocidade, é uma questão que pode ser utilizado a energia mecânica para calcular o trabalho das forças dissipativas, porque o trabalho das forças dissipativas, nesse caso da força de atrito, é igual à variação da energia mecânica, ou seja, energia mecânica no ponto B, que é a final, menos a energia mecânica no ponto A, que é a inicial. Então, se a gente souber as energias mecânicas em B e em A, a gente pode fazer a subtração de uma pela outra, a gente vai saber qual é o trabalho da força de atrito. Para fazer essa conta, eu vou vir aqui para o lado, eu já coloquei um retângulo branquinho ali e vou escrever energia mecânica em B vai ser igual à energia cinética, que existe em B, mais a energia potencial gravitacional que existe no ponto B. Energia mecânica em B vai ser igual a cinética, é m vezes v ao quadrado sobre 2,
e a potencial gravitacional é m vezes g vezes h. Tudo isso aqui no ponto B. Então agora é só substituir para terminar de fazer a conta. Energia mecânica em B é igual a 20 vezes a velocidade em B, que é 10 ao quadrado, sobre 2. Essa é a energia cinética. Mais energia potencial gravitacional, que é massa, 20, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura desse ponto, que é 15 metros. Então vamos simplificar aqui, o 2 com o 2 fica 10, energia mecânica em B vai ser igual a 10 ao quadrado, que é 100, vezes esse 10 dá 1000, só de cinética, mais 15 vezes 2 é 30, mais 2 zeros, 3.000 joules de energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica total no ponto B é igual a 4.000 joules. Não é só isso que a gente precisa de energia mecânica no ponto A também, então vamos calcular aqui do ladinho. Ó. Energia mecânica no ponto A é igual a energia cinética no ponto A, mais a energia potencial gravitacional no ponto A. Quer dizer que a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia cinética, m vezes velocidade em A ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, que é m vezes g vezes a altura do ponto A. Energia mecânica em A vai ser igual a 20 vezes velocidade em A, não lembro, então vamos olhar, velocidade em A é 20 e a altura é 10. Então 20 para a velocidade ao quadrado sobre 2, mais a massa que é 20 vezes a gravidade vezes a altura que no ponto A era 10 metros. Opa, esqueci de colocar aqui, ó, que a gravidade é 10, né? Então só vou colocar o 10 aqui da gravidade. Pronto. Então a energia mecânica vai ser igual. Esse 2 com esse 2 corta, fica 10, 20 ao quadrado é 400, então 4.000. 20 ao quadrado é 400, vezes 10, 4.000, mais 20 vezes 10 vezes 10, 2.000. Quer dizer que a energia mecânica no ponto A era 6.000 joules. Agora a gente meio que já sabe o resultado, né? Deve ser 2. Mas vamos lá. Eu quero saber o trabalho das forças de atrito do ponto A até o ponto B. O trabalho da FAT vai ser igual a energia mecânica em B, que é 4.000, tá ali do ladinho, 4.000 joules, menos a energia mecânica no ponto A, que a gente calculou como sendo 6.000 joules. Quer dizer que o trabalho da força de atrito, que é a mesma energia dissipada pelas forças de atrito, vai ser igual a menos 2.000 joules. Como ele falou em valor absoluto, mais 2.000, alternativa letra C. Na verdade, em módulo, né? Não é nem mais e nem menos. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Lembra, se pedir o trabalho das forças dissipativas, ou o trabalho da força de atrito, o trabalho das forças de resistência, dá para calcular pela variação da energia mecânica. Afinal de contas, é o trabalho das forças dissipativas que transforma a energia mecânica em outro tipo que não pode ser contabilizado na mecânica. Transforma em energia térmica, energia sonora, luminosa, elétrica, enfim. Essas forças dissipativas transformam a energia mecânica em outro tipo que não é contabilizado na mecânica. Tranquilo? Vamos para a questão de número 22. Está aqui um desenho bem louco. Tem um ponto A, tem um ponto B, Y aponta para baixo, sei lá, vamos ler ali. Se um objeto for levado da posição A para a posição B, ok, então é o objeto que está aqui que vai ser levado de A para B. Ao longo das 4 trajetórias indicadas na figura, o trabalho é realizado contra a força gravitacional constante, que aponta na mesma direção e sentido do eixo Y, será o trabalho contra o campo gravitacional, mestre e mestra. O trabalho da força-peso, o trabalho realizado contra a força-peso vai ser o mesmo em todas as trajetórias, letra A. Olha como as questões insistem nisso. Então, o trabalho da força-peso realizado contra a força gravitacional é o mesmo quando a gente leva um corpo de um ponto ao outro, desde que o desnível vertical, a altura que varia, seja a mesma. Tudo tranquilo? Vamos então para a questão de número 23. Acompanhe a leitura ali. A figura representa um corpo de massa 2 kg que parte da posição A sobre uma superfície plana horizontal com velocidade de 1 metro por segundo. Então está o desenho ali. Depois de descer um plano inclinado, o corpo chega à posição B em outra superfície plana horizontal a 0,75 metros abaixo da posição A. Ignorando o atrito, ou seja, conserva a energia mecânica, e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcula-se que, ao alcançar o ponto B, a velocidade do corpo em metros por segundo será de... Então ele está te perguntando qual é que é a velocidade final, dizendo que conserva a energia mecânica. Ora, então é só dizer que a energia mecânica em B, que é a final,
é igual a energia mecânica em A. Energia mecânica em B, olha para o ponto B aqui, ó, ele não tem mais a altura que tinha em A, então a gente vai considerar no ponto B a altura igual a zero. E a gente quer saber qual é que é o valor da velocidade que o corpo tem no ponto B. Então, a energia que tem no ponto B é só cinética. Energia cinética em B é igual. A energia mecânica em A, bom, em A, além de ter velocidade, ele está se movimentando com velocidade de 1 metro por segundo, ele possui altura. Então, ele tem energia cinética e tem potencial também. Então, no ponto A, energia cinética mais a energia potencial gravitacional no ponto A. Energia cinética em B, massa vezes velocidade em B ao quadrado sobre 2. Notem que já apareceu o que ele perguntou, que é a velocidade no ponto B. Igual a energia cinética em A, massa vezes velocidade em A ao quadrado sobre 2. Mais a energia potencial gravitacional em A, que é m vezes g vezes a altura do ponto A, em relação ao nível de referência que a gente considerou no ponto B. Agora é só simplificar a massa por primeiro, né? A gente não precisa fazer a conta, ele nem deu a massa, deu, mas não precisava, né? Vou simplificar as massas e agora a gente vai substituir os valores e descobrir a velocidade. Velocidade em B ao quadrado sobre 2 é igual a velocidade em A, que era 1 metro por segundo ao quadrado sobre 2, mais gravidade, que é 10, vezes a altura do ponto A, que é 0,75 metros em relação ao ponto B. Velocidade em B ao quadrado sobre 2 vai ser igual a 1 ao quadrado dá 1, dividido por 2 é 0,5, mais 10 vezes 0,75, 7,5. Isso aqui dá 8. Então, esse 8 que está aqui vezes o 2 vai virar 16. V ao quadrado, opa, já dá meio uma alegria aqui, né? V ao quadrado, vem B ao quadrado é igual a 16. Isso quer dizer que a velocidade no ponto B é igual a mais ou menos 4 metros por segundo. Mas ele quer saber qual é que é o valor, né? O módulo da velocidade do corpo. Então, em metros por segundo, a velocidade do corpo é igual a 4 metros por segundo. Tranquilo? Se falar que ignora o atrito, se falar que não existe o atrito, se falar que não tem força dissipativa, é só usar a conservação da energia mecânica que tu resolve a questão bem rapidinho. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então para a questão de número 24. Acompanhe a leitura ali. Depois eu venho aqui e apago o resto. Ih, acho que vou ter que apagar agora, hein? Espera aí. Prontinho, vamos resolver a questão de número 24. Indique se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações a seguir. Ou cada afirmação a seguir. Se é nulo o trabalho realizado por uma força aplicada a um corpo, então necessariamente o corpo não se desloca. Acho que não, porque de repente essa força é perpendicular ao deslocamento, então existe deslocamento, mas não existe trabalho. Então, falsa. Então, não necessariamente o corpo não se desloca, ele pode estar se deslocando sim, e mesmo assim o trabalho ser nulo, porque a força é perpendicular ao deslocamento. Segunda, a força gravitacional realiza um trabalho negativo sobre um corpo que cai. Opa, se ele cai, a força gravitacional realiza um trabalho positivo. Então, falsa a segunda também. O trabalho realizado por uma força aplicada sobre um corpo é o produto do deslocamento do corpo pela componente da força na direção desse deslocamento. Quando a gente escreve força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, bem na verdade a gente está descobrindo em relação ao eixo horizontal a componente da força F, ó. A gente pode chamar até de Fx aqui, ó. Se eu tenho um ângulo θ aqui, essa é a força Fx. Está com ou sem o ângulo aqui? Está com o ângulo, então Fx igual a F vezes cosseno. Ou seja, este valor aqui, ó, F vezes cosseno, é a componente da força na direção do deslocamento. Então, verdadeiro. Essa terceira afirmação é verdadeira. O trabalho realizado por uma força aplicada sobre um corpo é o produto do deslocamento do corpo pela componente da força na direção desse deslocamento. Então, falso, falso, verdadeiro. A gente encontra essa resposta na letra A. Tudo tranquilo? Vamos então para a questão de número 25, mestre e mestre. Um corpo de 1 kg é lançado do solo verticalmente para cima com uma energia cinética de 1000 joules.
Considerando-se a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima atingida pelo corpo é em metros. Bom, a máxima altura que ele pode atingir é desconsiderando-se a resistência do ar, desconsiderando-se o atrito. Consequentemente, a gente pode usar a conservação da energia mecânica. A gente pode dizer que a energia mecânica lá na altura máxima final é igual à energia mecânica inicial quando ele é atirado verticalmente para cima. A energia mecânica final é a energia potencial gravitacional. Então, m vezes g vezes a altura máxima é igual à energia mecânica inicial, que era a energia cinética. Se ele estava no solo, não tinha energia potencial gravitacional, mas sim tem cinética. Então, 1000 desse lado, a energia cinética que ele tinha inicialmente. A massa é 1 kg, a gravidade é 10, vezes h é igual a 1000. Quer dizer que este corpo vai ter uma altura máxima igual a 100 metros. O H max, né, a altura máxima, vai ser 100 metros, quando ele tem uma massa de 1 kg e é lançado para cima com uma energia cinética de 1000 joules. Então, só usando conservação da energia mecânica, a gente resolve isso bem rapidinho. Vamos agora à resolução da questão de número 26, acompanha ali. Um objeto de 2 kg parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, sob a ação de uma força constante, e após percorrer 10 metros, sua velocidade passa a ser de 2 metros por segundo. O valor dessa força em newtons é... Bom, mestre, ele nos deu a massa, disse a velocidade inicial e a velocidade final e o deslocamento pediu a força. Eu posso igualar o trabalho dessa força, já que ela é a única que atua sobre o corpo, à variação da energia cinética. Então a gente vai usar o teorema da energia cinética para descobrir a força. Olha só, trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, que é massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado também. O trabalho da força resultante vai ser a força resultante vezes o deslocamento, igual a massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado. A velocidade inicial era zero, né? Então já não vou colocar ela aqui. Agora a gente pode substituir todo mundo. A força ele quer saber, o deslocamento é 10 metros, isso é igual a massa que é 2 kg sobre 2, vezes a velocidade final que era 2, elevado ao quadrado. Corta aqui, isso aqui vai virar 2 ao quadrado, que é 4, passa o 10 dividido, quer dizer que a força que atua sobre o corpo é igual a 0,4 newtons. Prontinho. Então, se a gente percebe que quando ele dá as velocidades e a massa, principalmente quando a massa é 2, a gente pode calcular o trabalho pela variação da energia cinética, dá para resolver assim, porque ele pede a força e nos fornece o deslocamento. Então, letra B de 0,4 newtons para o valor da força. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos à solução, então, na questão de número 24. Um homem empurra um caixote de 10 kg com uma velocidade constante de 2 metros por segundo durante 6 segundos. Considerando 10 metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade, 0,1 o coeficiente de atrito entre a caixa e o assoalho, o trabalho realizado pelo homem em joules é de... Mestre, se ele está empurrando uma caixa com velocidade constante, vou sublinhar aqui, ó, significa que o homem está fazendo uma força em módulo igual à força de atrito. Então, se a gente descobrir qual é que é a força de atrito, a gente pode sim achar qual é que é o trabalho dele, já que ele empurrou com uma velocidade de 2 metros por segundo durante 6 segundos. Isso nos dá também o deslocamento de 12 metros. Então, eu vou descobrir qual é que é a força de atrito. Força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Já que a massa do caixote é 10, o peso é 100 e a normal no plano horizontal é igual ao peso. Então, a força de atrito será igual a 100 vezes o coeficiente de atrito, que é 0,1. Quer dizer que a força de atrito é igual a 10 newtons. Sei a força de atrito, como a distância percorrida com velocidade constante pode ser calculada por Deus vê tudo, né? A distância é igual a velocidade vezes tempo. A velocidade é 2, o tempo é 6. A distância percorrida pelo caixote, ou enquanto o homem empurra o caixote, é 12 metros. Então, para calcular o trabalho que o homem realizou, a gente vai fazer força vezes o deslocamento. E o cosseno aqui não precisa, já que ele empurra a caixa na mesma direção e sentido do seu movimento. Força paralela ao deslocamento é só multiplicar os dois. Trabalho do homem vai ser igual à força, que é 10 joules, vezes os 12 metros. Trabalho igual a 120 joules. Alternativa, letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então para a questão de número 25. Opa, 28.
Em uma mola presa em uma extremidade, de modo que fique na vertical, são adicionados na outra extremidade corpos de massas iguais. O gráfico mostra o módulo do peso dos corpos em função da elongação provocada na mola. Então aqui está o peso dos corpos aumentando conforme aumenta a elongação na mola. Ok. A constante elástica da mola em newtons por metro e o trabalho da força-peso em joules para alongá-la até 0,2 metros são respectivamente. Primeiro vamos para a constante elástica da mola, olha só. Eu sei qual é que é a força que a mola está fazendo quando a distensão nela é 0,2 metros. Então a gente pode achar qual é que é a constante elástica utilizando a lei de Hooke. Força elástica igual em módulo a K vezes o X. Então a força elástica eu sei que é 10, igual a constante elástica vezes a elongação de 0,2 metros. K vai ser igual a 10 dividido por 0,2. Quer dizer que a constante elástica é igual a 50 newtons por metro. E agora ele quer saber o trabalho da força-peso, né, para alongar até 0,2 metros. Mestra, se é um gráfico de força em função da distância, o trabalho pode ser encontrado através da área desse gráfico, a área desse triângulo. Então, bora calcular essa área para achar qual é que é o valor do trabalho. Base vezes altura sobre 2, é assim calcular do triângulo. A base é 0,2, a altura é 10 sobre 2. 0,2 vezes 10 é 2, dividido por 2, isso aqui dá uma área de 1 joule. Quer dizer, então, que o trabalho é 1 joule. 50 newtons por metro e 1 joule, alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre? Então, pode virar a página. Vamos agora à solução da questão de número 29. Acompanhe a leitura ali. Um objeto desce uma rampa com velocidade constante. Durante a descida, olha só, o objeto está descendo e a velocidade dele não está variando. Durante a descida, eu não sei o que ele vai falar, vou continuar lendo. A energia potencial permanece constante. Será que quando ele desce a energia potencial permanece constante? Não, a energia potencial gravitacional ela é igual a m vezes g vezes o h. Se o h está diminuindo, se a altura está diminuindo porque ele está descendo, a energia potencial gravitacional está diminuindo também. Então não permanece constante. A energia mecânica permanece constante. Bom, energia mecânica é sempre a soma da energia cinética com a energia potencial. Nesse caso, acho que é gravitacional, não tem mola nenhuma aqui para a gente pensar na potencial elástica. Só que a energia cinética não está variando. Por quê? Porque a velocidade permanece constante. Então, essa energia cinética é sempre igual. Só que a energia potencial gravitacional está diminuindo, como a gente viu anteriormente, porque a altura dele está diminuindo. Então, a energia mecânica não permanece constante, a energia mecânica está diminuindo, porque a potencial está diminuindo, enquanto a cinética não está aumentando. Letra C, energia cinética aumenta? Não aumenta, porque a velocidade é constante. O trabalho realizado pela força de atrito é nulo? Se a energia mecânica está diminuindo, o trabalho realizado pela força de atrito não será nulo. Existe trabalho realizado pela força de atrito. Letra E deve ser a resposta, né? Vamos ler ali. O trabalho realizado pela força de atrito é igual ao decréscimo da energia potencial. Já que o trabalho da força de atrito, vou escrever aqui, ó, da força de atrito, é igual à variação da energia mecânica, e quem está variando a energia potencial gravitacional, já que a cinética permanece constante, quem faz variar a energia mecânica é a potencial. Então, de fato, o que varia a energia potencial gravitacional, o que diminui na energia potencial gravitacional, é em função do trabalho da força de atrito. Então, a letra E responde essa questão teórica de número 29. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora para a questão de número 30. Acompanhe a leitura ali. Um corpo de massa m desce um plano inclinado com velocidade constante v, conforme a figura. Lembra? Velocidade constante. Significa que a força resultante é igual a zero, conforme a figura. Sendo g o módulo da aceleração da gravidade e que, na verdade é θ, né? Acho que só a fonte aqui está errada. Ó. Sendo que o ângulo do plano inclinado com a horizontal, o módulo da força de atrito entre o corpo e o plano inclinado vale, mestre e mestra, quando um corpo está no plano inclinado, a gente desenha a força Px, que é aquela que puxa o corpo para baixo.
Só que se tem atrito, a força de atrito é contrária ao deslizamento. Eu vou desenhar aqui a força de atrito. Aqui está a força de atrito que atua sobre a partícula. Já que o corpo se move com velocidade constante, estamos quase enjoando de saber isso, né? Significa que a força resultante é igual a zero. E se a força resultante é igual a zero, significa que a força de atrito, que é quem lhe perguntou, é igual em módulo ao Px. Como é que calcula Px? Px é Pseno. Então, a força de atrito será igual a P vezes seno de θ. Então, a força de atrito é M vezes G vezes seno de θ. No lugar do peso, sempre dá para colocar M vezes G, não é mesmo? Então, mg é seno de θ, alternativa letra D, para responder essa questão. Mestre e mestra, observa que sempre que a gente perceber que disse que a velocidade é constante, eu vou sublinhar mais uma vez, eu continuar circulando, ó. A força resultante é igual a zero, isso vai permitir que a gente iguale duas forças. Não deu o coeficiente de atrito aqui, a gente teria que saber para calcular a força de atrito, mas a gente pode achar o valor da força de atrito pelo próprio Px, pela componente da força-peso paralela ao plano, já que o corpo desce o plano inclinado com velocidade constante. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Vamos então para a solução da questão de número 31. Alguns carros modernos são equipados com um sistema de freio ABS, sistema autobloqueante, cuja finalidade é impedir o deslizamento dos pneus na estrada. Ó, impedir o deslizamento, isso é importante, ó, impedir que os pneus deslizem em relação à estrada durante a frenagem. Portanto, a velocidade instantânea relativa entre o ponto de contato do pneu e o solo durante a frenagem é, se não está deslizando. A velocidade relativa entre o ponto de contato do pneu e o solo é nula, é zero. Escrevi aqui, ó, zero. Por que é zero? Porque não está mexendo, não está deslizando. O atrito em questão entre os pneus e o asfalto é, se não desliza, estático. E é sempre maior que o atrito cinético. Bem, na verdade, o atrito estático máximo é que é maior do que o atrito cinético sempre, tá? Enquanto a força de solicitação não for maior do que a força de atrito cinético, a força de atrito estática também não vai ser maior do que a força de atrito cinético. Então, um pequeno problema aqui nessa questão, mas a gente resolveria com o zero e com o estático na letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então para a questão de número 32. Conforme a figura, uma das extremidades de uma mola de massa M e constante elástica K é apoiada no tampo de uma mesa lisa sem atrito, ó, que significa que conserva energia mecânica, e horizontal, e a outra extremidade é alongada de um comprimento X e solta. Então, prendeu a mola aqui, puxou a mola nessa elongação X e soltou ela, ela vai se arremessar-se sozinha para a direita. O módulo da velocidade da mola V0 imediatamente após ser solta é, então ele quer saber qual é, que é a velocidade com que a mola se arremessa a partir do momento que a pessoa solta essa mola que foi elongada uma distância X até aqui. Lembra que se falar que não tem atrito ou desprezando-se os atritos ou os efeitos do atrito, a gente vai dizer que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. E a energia mecânica final, nesse caso, já que a mola é arremessada, é a cinética. Então, a energia cinética final é igual à energia potencial elástica antes da mola ser solta. Então, vou botar aqui inicial, né? Parece que fica epelo, né? Mas a energia potencial elástica inicial. Energia cinética final, massa da mola vezes a velocidade dela ao quadrado sobre 2, e a energia potencial elástica, K vezes x ao quadrado sobre 2. O 2 é igual dos dois lados da igualdade, então a gente pode simplificar, e é como eu quero achar a velocidade, é só isolar ela. Velocidade ao quadrado é igual a K vezes o x ao quadrado, né, dividido pelo m, passei o m dividindo. Como eu quero o v, v vai ser igual a raiz quadrada de tudo que está do outro lado. K, x ao quadrado sobre m. O x está ao quadrado, ele pode sair da raiz quadrada, então v é igual a x que multiplica a raiz quadrada de K sobre M. Prontinho? Então vamos procurar a alternativa que nos responda isso. Raiz quadrada de K sobre M vezes o X, alternativa da letra A. Tudo tranquilo? Ó, aqui tá a dica, ó. Falou que não tem atrito. Se não tem atrito,
conserva energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Vamos responder agora a próxima questão de número 33. Aqui, vamos lá. Uma força F aplicada sobre um corpo de massa M desloca-se sobre um plano inclinado que faz um ângulo que, deve ser o θ de novo, né, com a horizontal, conforme a figura. O trabalho líquido realizado para elevar o corpo, o trabalho líquido é o trabalho resultante, tá? Para elevar o corpo a uma altura h, desconsiderando o atrito, como eu tenho várias forças atuando sobre a partícula, é a força F e a força peso, eu posso dizer que o trabalho líquido, o trabalho resultante, eu vou escrever aqui, ó, trabalho da força resultante vai ser igual à soma dos trabalhos de cada uma das forças, trabalho de F mais o trabalho da força peso. O trabalho de F vai ser F vezes S, que é esse deslocamento, e a força F está nessa direção. O trabalho da força peso é negativo, então vai ser menos peso vezes o ΔH. Então o trabalho resultante, o trabalho líquido, é o trabalho da força F menos o trabalho da força peso, que é um trabalho negativo. Como a gente não sabe, não consegue achar uma alternativa que mostre isso, a gente percebe que tem aqui, ó, F vezes D ou F vezes S, e aqui tem o peso, tá vendo? Ó, peso vezes o seno. Se a gente olhar para cá, ó, existe uma relação, vou trocar de cor aqui, ó, entre o H, o S e este ângulo, não existe? Existe. A relação é seno. Seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre o S. Isso significa que o H é igual ao S vezes o seno de θ. Então eu vou dizer que o trabalho resultante, só resolvendo aqui, ó, o trabalho resultante é igual a F vezes S menos o peso vezes o S vezes o seno de θ. Então, o trabalho resultante, que também é o trabalho líquido, vou evidenciar a letra S, vai ser S que multiplica F menos P vezes seno de θ. Então, F menos P vezes seno de θ é a mesma coisa que F menos mg seno de θ, vezes o S é o trabalho líquido ou trabalho resultante realizado sobre este corpo. Então fica a letra E, não é mesmo? Ó, EF menos mg vezes seno de θ vezes S. Então letra E responde o valor do trabalho líquido ou trabalho resultante realizado para elevar o corpo a uma altura h. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Depois de resolver a questão 33, vamos para a questão de número 34. Acompanhe a leitura ali. Um cubo de gelo é, a partir do repouso, solto da borda de uma taça cujo interior é hemisférico. Os módulos das forças centrípetas que agem sobre o gelo nos pontos A, início do movimento, e B, ponto mais baixo da trajetória, desconsiderando-se o atrito entre o cubo de gelo e a taça, são respectivamente. Bom, eles sempre desconsideram o atrito para a gente conservar a energia mecânica, mas vamos prestar atenção na pergunta. Os módulos das forças centrípetas que agem no corpo ou sobre o gelo, né, nos pontos A e B, vamos pensar primeiro no ponto A. A força centrípeta no ponto A vai ser igual a massa vezes a velocidade do cubo de gelo no ponto A ao quadrado sobre o raio da trajetória. Como ele é solto a partir do repouso, a velocidade no ponto A é igual a zero. Se a velocidade no ponto A é igual a zero, significa que a força centrípeta que age sobre a taça nesse ponto, sobre o gelo, aliás, nesse ponto, é igual a zero. Então a primeira resposta é zero, não tem a velocidade no ponto A. Já no ponto B, o corpo, o cubo de gelo, vai chegar com determinada velocidade. A gente vai ter que descobrir qual é que é essa velocidade em B para então calcular a força centrípeta. Para descobrir a velocidade em B, a gente vai dizer que a energia mecânica que tem em B é igual à energia mecânica que existe em A. E a energia mecânica em B, se a gente colocar o nível de referência no ponto B, é só energia cinética. Então, eu vou escrever já m vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, igual à energia mecânica que tem no ponto A, que é apenas a energia potencial gravitacional, m vezes g vezes a altura do ponto A. Posso simplificar aqui as massas, não influencia a massa nessa conta, e aí para calcular a velocidade em B, eu isolo a velocidade em B ao quadrado é igual
a 2G vezes a altura do ponto A em relação ao nível de referência ao próprio raio da taça. Então aqui está o R. Eu não vou tirar essa raiz quadrada porque para calcular a força centrípeta a gente precisa da velocidade ao quadrado mesmo. Então eu vou usar 2GR quando aparecer a velocidade ao quadrado. Então força centrípeta no ponto B vai ser igual a massa vezes a velocidade no ponto B ao quadrado sobre o raio da taça. Então a força centrípeta no ponto B vai ser igual a massa vezes, deixa eu apagar um pouquinho aqui, ó, que foi demais essa lista, vezes 2G vezes o R, que é o valor da velocidade em B ao quadrado, sobre o raio. Como tem raio em cima e embaixo, a gente pode simplificar, e aí quer dizer que a força centrípeta no ponto B é igual a 2m vezes o G. Este é o valor da força centrípeta que atua sobre o cubo de gelo no ponto B. Essa força centrípeta é uma força que aponta para o centro da trajetória. Embora ele não tenha perguntado, vale a pena a gente colocar ali. Então, 2mg na letra C para combinar com o zero da força centrípeta no ponto A. Tudo tranquilo? Vamos agora então para a questão de número 35. Um corpo de massa 1 kg é abandonado a partir do repouso no ponto A, situado a 5 metros de altura em relação a B, conforme a figura. O corpo atinge o B somente deslizando com o módulo da velocidade de 8 metros por segundo. Então ele chega no ponto B, aqui está o corpo, ó, ele vai passar no ponto B com uma velocidade de apenas 8 metros por segundo. Considerando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a variação da energia mecânica, ó, tá bem clara a pergunta, ó. A variação da energia mecânica é, então ele quer saber qual é a variação da energia mecânica. Variação da energia mecânica vai ser igual a energia mecânica em B, que é a final, menos a energia mecânica em A, que é a inicial. Então vamos calcular as energias mecânicas tanto em A quanto em B. Vou fazer a continha a partir daqui, ó. Energia mecânica em B. Em B eu tenho só energia cinética, não é mesmo? Não tenho mais a altura em relação a esse nível de referência que eu estou riscando aqui embaixo. Então, energia cinética, massa, vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2. Substituindo, massa é 1 kg sobre 2, vezes a velocidade em B, que é 8, que é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, dividido por 2 é 32. Quer dizer que a energia mecânica em B é igual a 32 joules. Já sei energia mecânica em B, agora falta achar energia mecânica em A. Vou fazer a conta aqui, ó. Energia mecânica em A era a potencial gravitacional, já que o corpo era abandonado a partir do repouso. Então ele não tinha energia cinética, apenas tinha energia potencial gravitacional. Então massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A em relação ao nível de referência. Então a energia mecânica do ponto A vai ser igual a massa, que é 1, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 5. Quer dizer que a energia mecânica em A é igual a 50 joules. E agora que eu tenho as duas energias, eu vou achar qual é que é a variação da energia mecânica. Variação da energia mecânica é igual a energia mecânica em B, 32 joules, menos a energia mecânica em A, 50 joules. Quer dizer que a variação da energia mecânica entre os pontos A e B é igual a menos 18 joules. A alternativa a letra D. Então, bem simples, tá, mestre e mestra? Se perguntar qual é a variação da energia mecânica, variação na física é final menos inicial. Então, energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Joinha? Vamos então para a resolução da questão de número 36, né, que é a última dessa página. Um barco equipado com motor de popa, cuja potência é 25 HP, do inglês, né, horsepower, desloca-se com velocidade relativa à velocidade do rio, que é de 36 km por hora. Sabendo que 1 HP vale aproximadamente 745 watts, qual o módulo da força exercida no barco em newtons? Essa é uma questão de potência instantânea, mestre e mestra. Ó, potência instantânea, a gente viu na aula, é igual a força vezes a velocidade. Para achar qual é que é a força em newtons, já que isso é sistema internacional de unidades, a velocidade tem que estar em metros por segundo, 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo, e a potência tem que estar em watts. Como cada HP equivale a 745 watts, é só a gente multiplicar. Potência é 25 vezes 745,
E isso vai ser igual à força, que eu quero saber, vezes a velocidade do barco, que é 10. Quer dizer que a força que o motor faz sobre o barco para que ele se mova a essa velocidade é igual a 25 vezes 745 dividido por 10. Quer dizer que a força é igual a 2,5 vezes 745. Eu não estou vendo alternativa para isso, mestre e mestra, mas provavelmente no material que tu tens aí já deve estar corrigido na alternativa certa este valor, tudo bem? Então, para resolver é esse jeito mesmo. Potência instantânea, força vezes velocidade. A potência em watts é 25 vezes 745. A força ele quer saber em newtons, a velocidade tem que estar em metros por segundo. 36 km por hora equivale sim a 10 metros por segundo. Passo 10 dividindo, é só isso. 2,5 vezes 745. Tudo tranquilo? Então vamos para a próxima página. E agora vamos à leitura da questão de número 37. Acompanhe a leitura ali. O gráfico representa a elongação de uma mola em função da tensão exercida sobre ela. Então está te mostrando a força que estica a mola em função da elongação. O trabalho da tensão para distender a mola de 0 até 2 metros, bom, de 0 até 2 metros é em joules. Se ele está perguntando o trabalho, mestre, a gente tem o gráfico da força em função da distância, a gente pode lembrar que a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Então a gente vai calcular o trabalho para distender a mola calculando a área desse triângulo. A área de um triângulo, como é que calcula? Base vezes altura sobre 2, olha que simples que fica. A base é 2, está em metros mesmo, então não precisamos nos preocupar com a unidade. 2 da base vezes a altura, que é 100, sobre 2. Corto 2 com o 2, opa, era 100 aqui, né? E aí quer dizer que o trabalho para distender a mola de 0 até 2 metros é igual a 100 joules. A alternativa que responde essa questão é a alternativa da letra B. Tudo tranquilo? Bem simplesinho. Se aparecer o gráfico de força em função da distância e pedir o trabalho, é só calcular a área abaixo da relação gráfica entre a força e a elongação ou deslocamento. Tudo tranquilo? Vamos para a questão de número 38, então. Um corpo de 1 kg com velocidade escalar de 6 metros por segundo atinge o repouso após percorrer uma distância de 2 metros. Então ele tinha velocidade de 6 metros por segundo, mas ele parou, a velocidade final foi igual a zero após percorrer uma distância, um deslocamento de 2 metros, subindo um plano inclinado de um ângulo de 30 graus com a horizontal. Considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, o trabalho da força de atrito sobre o corpo é em joules. Vamos pensar o seguinte aqui, mestre, ó. Eu tenho um plano inclinado, o corpo sobe esse plano inclinado. Inicialmente ele tem uma velocidade, vou botar aqui a velocidade inicial, de 6, e ele para de subir lá em cima, ele não tem mais velocidade. Após percorrer uma distância de 2 metros, subir num plano inclinado de um ângulo de 30 graus com horizontal. Aqui está o 30 graus com horizontal. Ele te pergunta qual é o trabalho da força de atrito. Então, existe uma força de atrito, vou desenhar ela aqui, ó, a força de atrito que é contrária ao deslocamento, e a gente não tem o coeficiente de atrito, percebe? De cara não tem o coeficiente. Como é que calcula o trabalho da força de atrito sem ter o coeficiente? Se ele te deu a velocidade inicial, te deu a velocidade final, te deu o quanto ele subiu no plano, isso pode te mostrar qual a altura que ele subiu. A gente pode calcular o trabalho da força de atrito pela variação da energia mecânica. Então, já vou escrever isso aqui, mestre e mestra, ó. Trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. E isso aqui vai ser a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Para calcular a energia mecânica final, eu preciso saber a altura que ele chegou no final, porque aqui no final ele só possui energia potencial gravitacional. Qual é que é a altura quando ele sobe uma rampa de 2 metros com inclinação de 30 graus? A gente pode usar a relação de seno, ó. Seno de 30 graus é igual ao ΔH que ele teve, que é o cateto oposto, ΔH, sobre a hipotenusa, que é os 2 metros. Seno de 30 é 1 meio, então fica 1 meio é igual ao ΔH sobre 2. Corta 2 com 2,
quer dizer que o ΔH, que ele teve para percorrer esses 2 metros ao longo do plano, cuja inclinação é 30 graus, é de 1 metro. Tem gente que é bom na matemática, já percebe que aqui é 1 metro a altura. Então eu sei que a altura que ele subiu é 1 metro. Então eu posso calcular qual é que é a energia mecânica final, já que a energia mecânica final é potencial gravitacional. Então m vezes g vezes o h. Energia mecânica final é igual a massa, que é 1 kg, vezes a gravidade, que é 10, vezes 1 da altura. Energia mecânica final é igual a 10 joules. Agora falta a gente descobrir qual é que era a energia mecânica inicial, que era cinética, né? Aqui embaixo ele não possuía aquela altura, mas possuía uma velocidade de 6 metros por segundo. Aqui está a velocidade, ó, aqui está a sua unidade para confirmar. Então, energia mecânica inicial era só cinética. Então, massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Energia mecânica inicial, que é cinética, é igual a massa, que é 1, vezes a velocidade, que é 6 ao quadrado, tudo isso sobre 2. 6 ao quadrado é 36, sobre 2 é 18. Energia mecânica inicial é igual a 18 joules. E agora a gente pode terminar a conta da variação de energia mecânica, ou melhor dizendo, o trabalho da força de atrito que nos foi perguntado. Energia mecânica final é 10. A gente tem o cálculo aqui, ó, desde antes, que era potencial gravitacional, né? Menos a energia mecânica inicial, que era só a cinética, 18. E isso nos dá um trabalho da força de atrito igual a menos 8 joules. Pronto. Se não tem o coeficiente de atrito, a gente pode calcular o trabalho da força de atrito também pela variação da energia mecânica. Não esquece dessa dica, mestre e mestre. É muito importante que tu saiba que o trabalho da força de atrito também pode ser calculado pela variação da energia mecânica. Vamos agora à leitura da questão 34 para resolvê-la posteriormente. Um bloco de 5 kg move-se em linha reta sobre uma superfície horizontal sem atrito, sob a influência de uma força que varia, a força varia, hein? Conforme a posição, conforme mostrado na figura. Então aqui tem a força variando, aumentando, aqui está aumentando conforme a distância avança, depois a força permanece constante, depois a força diminui, depois ela começa a aumentar, só que em sentido contrário, né? Por isso esse negativo, contrário à posição, né? Contrário ao movimento do objeto. Se a velocidade da partícula, ao passar pela origem, pelo zero aqui, ó, a velocidade inicial, então, era 4 metros por segundo, com que velocidade ela passará pelo ponto x igual a 8? Olha que interessante essa questão. Está nos dando a massa, a velocidade inicial, quer saber a velocidade final e nos dá um gráfico da força em função da distância. Aqui a gente sabe que calcula o trabalho, não é mesmo, mestre? Aqui em cima o trabalho é positivo, aqui o trabalho é negativo e a questão está perguntando qual é que é a velocidade final. Bem simples. O trabalho resultante ou o trabalho da força resultante sempre é igual à variação da energia cinética. Então, para achar a velocidade final, a gente vai começar com o teorema da energia cinética. Vou escrever aqui, ó, trabalho resultante é igual à variação da energia cinética, que também é, resumidamente, m sobre 2, vezes a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Ele nos deu a velocidade inicial, nos deu a massa e nos deu como calcular o trabalho. E aqui eu gostaria de te mostrar que a gente não precisa calcular toda essa área positiva do trapézio que está até o ponto 6 e a área negativa, já que esta área que eu estou pintando aqui, ó, que é negativa, tem um valor igual a esta área que eu estou pintando que é positiva. Então essas duas áreas aqui, ó, essa positiva e essa negativa, vão se cancelar depois para calcular o trabalho total. Então basta que a gente calcule esta área que eu estou circulando em rosa para saber qual é que é o trabalho total. Tudo bem? É menos conta, fica mais rápido de resolver a questão. Então bora lá calcular essa área que era do trapézio. Base maior mais a base menor, vezes a altura do trapézio, que é a distância entre as bases que são paralelas, sobre 2. Isso é igual a base maior é 4, a base que está embaixo, mais a base menor, que é 2. Daqui até aqui a gente tem 2. E isso vai multiplicar a altura, que é a distância entre as bases, que é o 10 que a gente tem à esquerda. Então, vezes 10, tudo isso sobre 2. 4 mais 2 é 6, por 2 dá 3, vezes 10, 30. Quer dizer que 30 joules é o trabalho resultante. E agora que eu tenho o trabalho resultante, bora calcular a velocidade final. 30 é igual a massa, que é 5 sobre 2,
que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos a inicial, que era 4 metros por segundo, elevado também ao quadrado. Vou passar o 2 multiplicando, vai ficar 60, então 60, passo 5 dividindo, sobre 5, é igual a velocidade final ao quadrado, menos a inicial ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, 60 por 5 é 12, então fica 12, o 16 passa para a esquerda positivo, mais 16, igual a velocidade final ao quadrado. Ok, velocidade final ao quadrado é igual a 12 mais 16, 28, né? 28. Quer dizer que a velocidade é igual a mais ou menos raiz quadrada de 28. Eu vou usar o módulo, né? Então quer dizer que ao passar pelo ponto 8, o x igual a 8, a velocidade é raiz de 28 metros por segundo. Alternativa letra A para responder essa questão de número 39. Veja que é uma questão bem elaborada, né? O FURG tinha umas questões muito legais. Agora a prova é do Enem, mas as questões são muito válidas porque elas mostram coisas bem interessantes. Eu tenho um gráfico de força em função do deslocamento, aqui a gente sabe que pode calcular o trabalho, então força em função do deslocamento. Ele nos dá a velocidade inicial, nos dá a massa e pergunta qual é que é a velocidade ao passar pelo ponto x igual a 8, ou seja, a velocidade final. Lembra que para relacionar as velocidades e força e deslocamento, trabalho, a gente pode usar o teorema da energia cinética. Aí essa questão fica simples de resolver. Tudo tranquilo? Não dá para fazer por força igual a massa vezes aceleração, daí achar qual é a variação da velocidade, porque se a força varia, a aceleração também varia. Então precisa usar o gráfico para calcular o trabalho e depois teorema da energia cinética. Tudo tranquilo? Esse é o único jeito de resolver essa questão, tá bom, mestre e mestra? Vamos agora resolver a questão de número 40. Um vagão ferroviário de 10.000 kg movimenta-se sobre trilhos horizontais a 0,4 metros por segundo com um atrito desprezível. É uma idealização, né? No final dos trilhos, o vagão atinge um para-choque de mola, cuja constante elástica vale 4 vezes 10 na 4 newtons por metro e entra momentaneamente em repouso. Por que momentaneamente? Porque provavelmente essa mola vai empurrar um pouquinho, o trem vai voltar um pouco. Admitindo que somente a força conservativa da mola exerce trabalho sobre o vagão, podemos afirmar que a mola sofre uma compressão. Ele quer saber o x da mola, essa é a pergunta. Só que se ele diz que não tem atrito, o que a gente lembra sempre? Isso, que conserva a energia mecânica. Então a energia mecânica final, quando a mola está comprimida, é igual à energia mecânica inicial quando o trem está se movimentando. A energia mecânica final, então, na compressão da mola, é a potencial elástica, K vezes a elongação da mola ao quadrado, sobre 2, igual à energia cinética de antes do vagão encostar na mola, que é m vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2. Dá para simplificar os dois, né, dos dois lados da igualdade, e agora a gente tem que substituir todo mundo para achar o valor da elongação da mola. A constante elástica é 4 vezes 10 na 4, vezes o x ao quadrado, igual a massa, que é 10 na 4, já vou colocar em potência de 10, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 lá em cima. Então 10 na 4 é a massa. Vezes a velocidade que ele tinha, que era 0,4, esta velocidade elevada ao quadrado. Eu vou passar o 4 vezes 10 na 4 dividindo, enquanto eu elevo ao quadrado esse 0,4, ok? Então x ao quadrado é igual 0,4 ao quadrado é 0,16. Confia em mim, se quiser faz a continha do lado. Vezes 10 na 4, dividido por 4 vezes 10 na 4. 10 na 4 com 10 na 4 a gente pode simplificar, né? Já simplifiquei os 10 na 4, os 10 na 4, né? Então fica x ao quadrado igual 0,16 dividido por 4 é 0,04. X ao quadrado, então vai ser igual a 4 vezes 10 na menos 2. Agora a gente tira a raiz quadrada. X igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 na menos 2, e esses dois números têm raiz quadrada, graças a Deus. 2 vezes 10 na menos 1. Quer dizer que o x é igual a 0,2 metros, ou 20 centímetros. Então, a alternativa que responde essa questão é a letra E. Perceba, mestre e mestra, que se a gente percebe, se a gente lê que não tem atrito, que não tem força dissipativa, é só usar a conservação da energia mecânica que a gente resolve a questão. É só igualar a energia mecânica final à energia mecânica
inicial. E o resto é cuidar unidades, né? Cuidar a unidade, cuidar as continhas. Às vezes tu errou essa questão, veio olhar a solução para ver se era assim que fazia. Afinal de contas, na aula eu te mostrei que era assim para fazer e nas outras deu certo. Então olha bem para tuas contas, de repente tu te perdeu lá no meio e errou essa questão por uma bobagem. Acontece, tudo bem, perdoe-se por fazer isso, mas tente cuidar um pouquinho mais na próxima vez para não perder uma questão que você sabe fazer. Tudo bem, mestre e mestra? Vamos lá para a questão de número 41. Essa lista é a mais comprida até agora, né? Mas é bom ter bastante teste, né? Eu gosto que tenha bastante, que daí a gente testa vários conceitos. Um caixote se encontra em repouso sobre o piso horizontal de uma sala, considerada um sistema de referência inercial. Primeiramente, é exercida sobre o caixote uma força horizontal F0 de módulo igual a 100 newtons. Então, vou escrever aqui do lado que essa força vale 100 newtons, afinal de contas, ele me falou que vale. Constatando-se que o caixote se mantém em repouso devido ao atrito. Então, eu já posso inferir que a força de atrito estática máxima é maior ou igual a 100. Aquele limite para o corpo deslizar é de pelo menos 100, por isso que eu botei maior ou igual a 100. Por quê? Porque com 100 não se movimentou. Aí ele diz o seguinte: a seguir, acrescenta-se ao sistema de forças outra força horizontal F1 de módulo igual a 20. Tá, então eu vou fazer uma força por outro lado agora, 20 newtons, enquanto a F0 ainda existe, ó, de sentido contrário a F0, conforme representa a figura abaixo. A respeito dessa nova situação, é correto afirmar que o trabalho realizado subsequentemente pela resultante das forças exercidas sobre o caixote no mesmo referencial da sala é igual a... Vou te perguntar, mestre, qual é que é a força resultante nessa situação? Se ao fazer 100 newtons por um lado eu não mexi o corpo, eu fiz 100 newtons, o corpo não saiu do lugar. Fazer 20 para o outro lado, enquanto eu aplico 100 para o lado da direita, vai mexer o corpo? Claro que não, porque essas duas forças resultam em uma força que é 80 para a direita. E se com 100 newtons o corpo não se moveu, com 80 é que ele não vai se mover. Então a resultante das forças, ou a força resultante nessa segunda situação, é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, qual é que é o trabalho resultante? Olha o que ele perguntou, o trabalho é realizado subsequentemente pela resultante das forças que atua exercido sobre o caixote. É zero. O trabalho resultante também vai ser igual a zero. Zero, pois a resultante das forças, ou a força resultante, é igual a zero. Eu tenho certeza que essa que pegou você, né, te pegou, mestre que veio assistir essa e pensou assim, tem 20 aqui, tem 100 aqui, daí a resultante vai ser 80. Só que ele nem deu deslocamento, fica perdido para calcular o trabalho. Aí ele te diz aqui, ó, para um deslocamento D, para um deslocamento D. Só que se 100 newtons para um lado não mexeu, 80 newtons para o lado não vai mexer também. Então o corpo permanece em repouso, é para isso que ele te deu toda a situação inicial. Tudo bem? Então vamos agora resolver a questão de número 42. Acompanhe a leitura ali. Uma pessoa em repouso sobre um piso horizontal observa um cubo de massa 0,20 kg que desliza sobre um piso em movimento retilíneo de translação. Ok. Inicialmente o cubo desliza sem atrito, então inicialmente sem atrito, com velocidade constante, essa é a velocidade inicial, de 2 metros por segundo. Em seguida, o cubo encontra pela frente e atravessa em linha reta um trecho do piso de 0,3 metros onde existe atrito. Logo após a travessia deste trecho, a velocidade de deslizamento do cubo, a velocidade final, é de 1 metro por segundo. Para aquele observador, qual foi o trabalho realizado pela força de atrito sobre o cubo? Mestre e mestra, o atrito é a força resultante. Se o atrito é a força resultante, como é que eu calculo o trabalho do atrito? Pela variação da energia cinética, porque o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Só que nesta questão, a força de atrito é a força resultante. Então eu posso dizer que o trabalho da força de atrito, quando ela é a resultante, é igual à variação da energia cinética. Então bora fazer a conta. Trabalho da força de atrito, trabalho da FAT, é igual. Variação da energia cinética, massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Olha como eu tenho todo mundo aí, e a massa é divisível por 2, olha que legal. Então vamos lá. Trabalho da força de atrito é igual a massa, que é 0,2 sobre 2, e aí
Velocidade final é 1 metro por segundo ao quadrado, menos a inicial que era 2 metros por segundo, daí elevado ao quadrado. Trabalho da força de atrito é igual, simplifica aqui, fica 0,1, que vai multiplicar 1 menos 4. Isso dá menos 3, quer dizer que o trabalho da força de atrito é igual a menos 0,3 joules. Letra C para a resposta da questão de número 43. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Sempre lembra, se só tem o atrito, te pediu o trabalho do atrito, o atrito é a força resultante, então tu pode usar o teorema da energia cinética, que nos diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Tudo bem? Vamos agora para a questão de número 43, que, se eu não me engano, é a última dessa folha, ok? Questão 43. A figura abaixo representa as trajetórias dos projéteis idênticos A, B, C e D, desde o seu ponto comum de lançamento na borda da mesa até o ponto de impacto no chão. Considerado perfeitamente horizontal. Ok. No nosso desenho parece estar meio inclinado aqui, mestre, mas vamos considerar que ele é horizontal, tá? De repente o desenho foi rotacionado um pouquinho, eu não percebi. O projétil A é deixado cair a partir do repouso e os outros 3 são lançados com velocidades iniciais não nulas. Ele não me diz que as velocidades são iguais, ele diz que são não nulas. E as trajetórias mostram isso, né? O projétil B não subiria se a velocidade inicial dele fosse 0, o D não iria para frente e o C não iria para frente. Só o A cai a partir do repouso, ok. Desprezando o atrito com o ar, então não tem atrito. Ele falou para desprezar o atrito. Um observador em repouso no solo pode afirmar que entre os níveis da mesa e do chão, então ele vai falar entre os níveis da mesa e do chão, o projétil A é o que experimenta a maior variação da energia cinética. Peraí, falou em variação da energia cinética. A gente acabou de ver na questão anterior que o trabalho da força resultante é igual a essa variação da energia cinética. Qual é que é a força resultante que atua sobre todos os 4 projéteis desde que eles são lançados da borda da mesa até colidirem contra o chão? É a força-peso. Então quer dizer que o trabalho do peso, já que o peso é a força resultante, vai ser igual à variação da energia cinética. Agora eu te pergunto, qual é a comparação entre o trabalho da força-peso para cada um dos 4 projéteis, se eles têm o mesmo peso, porque os projéteis são idênticos, ele nos disse isso, e o desnível vertical é o mesmo para todos eles. O trabalho da força-peso é igual. Se o trabalho da força-peso é igual, quer dizer, olha, se o trabalho da força-peso é igual, significa que a variação da energia cinética será igual para todos eles. Isso mesmo. Já que todos eles têm o mesmo desnível vertical e têm o mesmo peso, o trabalho da força-peso que atua sobre eles vai ser igual nas 4 trajetórias. Se o trabalho da força-peso é o trabalho da força resultante, isso significa que os 4 terão a mesma variação da energia cinética. Ou seja, letra A está errado porque diz que o A experimenta maior variação de energia cinética. B. Projétil B é o que experimenta maior variação. Não, o C experimenta maior variação. Não, vira a página. O projétil D é o que experimenta maior variação da energia cinética? Não, todos experimentam, todos os projéteis experimentam a mesma variação da energia cinética, pois o trabalho da força resultante é o mesmo sobre os 4 projéteis. Tudo tranquilo? É uma questão teórica que eu considero de nível elevado, tá bom, mestre e mestre? Não é muito fácil chegar a todo esse raciocínio, então se foi uma questão que teve dúvida, não te preocupa, é normal, essa questão é uma questão considerada por mim difícil, ok? Vamos agora à solução da questão de número 44. Um caminhão transporta 30 toneladas de soja numa estrada retilínea plana em MRU com velocidade de módulo igual a 72 km por hora. Se 200 mil watts da potência do motor do caminhão estão sendo usados para vencer a força de resistência do ar, na verdade é para neutralizar a resistência do ar, né? Mas vamos lá. O módulo dessa força é em newtons, então ele diz que a potência gasta, né, do motor é de 200 mil watts da potência gasta do motor são utilizados para vencer a força de resistência. A gente pode usar a equação da potência instantânea. Potência instantânea, vou botar aqui, ó, instantânea, é igual a força vezes a velocidade. E essa força vai ser a força de atrito, por isso que ele nos perguntou o valor da força. Então a potência é 200 mil watts, já está no SI, que é o watts, igual a força que eu quero descobrir, vezes
A velocidade em metros por segundo, 72 km por hora é 20 metros por segundo. Então, vezes 20. Então, vou passar o 20 dividindo, força vai ser igual a 200 mil, dividido por 20. Então, vou cancelar esse 20 daqui com esse daqui e me sobrou 10 mil. Quer dizer que a força de atrito, ou a força de resistência do ar, nesse caso, é igual a 10 mil newtons, ou 10 kilonewtons. Tudo bem? Letra A responde essa questão. Essa questão aqui fica fácil a partir do momento que tu percebe. A gente pergunta uma força, te dá uma velocidade, fala de potência. Potência ou é trabalho sobre tempo na mecânica, ou é força vezes velocidade. Então, tu vai usar essa segunda e vai responder bem facilmente a questão de número 45. Vamos então à solução da questão de número 44, aliás, né? E agora vamos à solução da questão de número 45. Se não existe perda de energia no escoamento, não existe perda de energia, então conserva a energia mecânica, é isso que ele está falando. E se o módulo da velocidade da água em P é V, então aqui no ponto P a velocidade da água é V. A energia disponível para girar a turbina para uma quantidade de água de massa M é, então ele vai nos perguntar qual é que é a energia disponível na turbina. A energia disponível na turbina é igual à energia que tem no ponto P. Então, a energia disponível na turbina vai ser a energia cinética que tem no ponto P, mais a energia potencial gravitacional que tem no ponto P. Energia disponível para gerar energia elétrica na turbina vai ser energia cinética em P, massa de água vezes a velocidade ali no ponto P ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional da massa de água no ponto P, que é M vezes G vezes o H. Por que o H? Porque é em relação à turbina, é de onde sai no ponto P e vai até a turbina, o desnível é H. Então vai ser 1 meio de mv ao quadrado sobre 2 mais mgh. Onde é que diz isso? Na letra A, 1 meio de mv ao quadrado sobre 2 mais mgh. Essa é a energia disponível. A energia, ela se conserva. Claro que ela vai se transformar em energia elétrica na turbina, mas quanto que ela era antes de ser transformada em elétrica, né? Então a energia no ponto P é conservada até a turbina. Para calcular qual é que é a energia disponível na turbina, é só calcular a energia mecânica, cinética mais potencial, que tem no ponto P. Certinho? Vamos então para a solução da questão de número 46. Acompanhe a leitura ali. Um corpo de 10 kg de massa é abandonado de uma altura de 40 metros. Ok. Considerando que esse corpo cai em queda livre e que queda livre não tem atrito, né? Então dá para usar a conservação da energia mecânica. E que o módulo da aceleração gravitacional é constante de 10 metros por segundo ao quadrado, a energia mecânica do sistema corpo-terra, quando o corpo estiver a 20 metros do solo, será em joules. Mestre, se o corpo estava a 40 metros de altura e tem uma massa de 10 kg, a energia mecânica que ele tem em qualquer ponto, já que a queda é livre, a energia mecânica se conserva, vai ser a energia mecânica que ele tinha lá no início. Então, eu calculo a energia mecânica inicial como sendo potencial gravitacional, né? M vezes G vezes o H, massa é 10 kg, vezes a gravidade que é 10, vezes a altura que é 40, a gente chega no total de 4.000 joules de energia mecânica no início. Então eu posso dizer que a 20 metros de altura do solo, em qualquer ponto, pode ser imediatamente antes de encostar no solo, a energia mecânica, que é o que ele nos perguntou, do sistema corpo-terra, é 4.000 joules. Então a única conta que a gente tinha que fazer é descobrir a energia mecânica inicial dele, porque em qualquer outro ponto a energia mecânica terá o mesmo valor. Tá, mas professor, eu não posso calcular qual é que é a velocidade que ele vai ter na altura de 20 metros, daí calcular a energia cinética e daí a potencial nessa altura? Pode, mestre e mestra, vai dar a mesma coisa, tudo bem? Vamos então para a questão de número 47 e 48, acompanhe a leitura ali. Nas questões 47 e 48, considere um bloco de massa 0,5 kg em repouso, como se apresenta na figura. A mola de constante elástica K, igual a 2 N por metro, tem 14 centímetros de comprimento quando não está submetida à ação de forças externas. Então, a gente já pode perceber que se ela está com 10 centímetros de comprimento, este X é 4 centímetros. Tudo bem? Agora vamos olhar para a pergunta, depois a gente volta aqui para pensar.
não sei o que ele vai perguntar na 47. A força de atrito do plano sobre o bloco tem módulo em newtons. Espera aí, por que será que ele está perguntando força de atrito, hein? É porque se o bloco está em repouso na situação em que ele está aqui, pensa comigo, a mola está comprimida, não está? Quando a mola está comprimida, ela exerce uma força no sentido de descomprimir-se. Aqui está a força elástica. Se a força elástica que aponta para a esquerda não está surtindo efeito, é porque o bloco está sendo segurado, né, pela força de atrito. Então o corpo está em repouso, está aqui, ó, em repouso. Logo, a força resultante que atua sobre o corpo é igual a zero. Então eu já vou escrever aqui, ó, já vou sair resolvendo aqui embaixo mesmo. Ó. A força resultante é igual a zero. E isso significa que a força elástica é anulada pela força de atrito. Então, se ele perguntou a força de atrito e eu não tenho coeficiente de atrito, eu posso calcular pela força elástica. Como é que calcula a força elástica? Kx. Então, a força de atrito é a força elástica, que é em módulo igual a K vezes o X. Cuidado que a constante elástica está em newtons por metro e a elongação da mola está em centímetros. Então, força de atrito vai ser igual ao K, que é 2, e o X, vou botar os centímetros para metros, né, 0,04 metros. Quer dizer que a força de atrito, que é a mola a superfície exerce sobre o corpo, é igual a 0,08 newtons. Então, a força de atrito é 0,08 newtons ou 8 vezes 10 a menos 2 newtons. Vamos ver o que respondeu aqui, ó. 0,08 newtons. Está aqui, ó. Essa é a força de atrito que o plano exerce sobre o bloco, ok? Vamos para a questão 48. Se o atrito desaparecesse, de repente, o bloco seria impulsionado até uma velocidade final de módulo, em metros por segundo. Bom, mestre e mestra, isso na verdade é uma questão de conservação da energia mecânica. Pensa, se desapareceu a força de atrito, aí vai conservar a energia mecânica. Daí a energia potencial elástica armazenada na mola vai ser transformada em energia cinética quando esse corpo for arremessado pela mola com uma determinada velocidade. Então a gente vai conservar a energia mecânica, a gente vai dizer que a energia mecânica no final, quando desaparece o atrito, energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. E a energia mecânica que tem no fim é a cinética. Então, massa vezes a velocidade do bloco ao quadrado sobre 2 é igual à energia que tinha inicialmente, que era a potencial elástica, K vezes o x elevado ao quadrado sobre 2. A gente vai cancelar o 2 com o 2, para não precisar, né, ficar movendo de um lado para o outro. A massa, eu não lembro, vou voltar lá olhar. Qual é que é a massa do corpo? 0,5 kg, vamos lá, a massa, 0,5 vezes a velocidade ao quadrado, que a gente quer descobrir, igual a constante elástica, que era 2 newtons por metro, vezes a elongação, que é 0,04 ao quadrado. Velocidade ao quadrado vai ser igual 2 vezes. Eu vou transformar isso aqui em potência de 10, mestre e mestre, que é mais fácil de fazer a conta, tá? Então, 4 vezes 10 na menos 2, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Não vai esquecer que é tudo, hein? Sobre o 0,5 eu posso escrever como 5 vezes 10 na menos 1, tudo bem? Velocidade ao quadrado é igual 2 vezes 4, 16, o 4 ao quadrado, né, 16, vezes 10 a menos 2 ao quadrado, fica 10 a menos 4. Isso dividido por 5 vezes 10 na menos 1. Velocidade ao quadrado vai ser igual. Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa conta aqui, que fica mais fácil. Eu acho que esse 2 aqui com o 5 que está embaixo, eu vou transformar em 0,4, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 0,4 do 2 sobre 5, vezes 16, vezes 10 na menos 4, vezes 10 na 1. Percebe que esse 10 na menos 1 que estava aqui embaixo, eu passei para cima e fiz virar 10 na 1. Por quê? Porque ele vai multiplicar esse 0,4 aqui, todo mundo vai ter raiz quadrada e vai ser uma alegria, né? Para nossa alegria. V ao quadrado é igual a 4 vezes 16 vezes 10 na menos 4. Eu vou deixar assim, porque daí dá para tirar a raiz quadrada de todo mundo. Quer dizer que V vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 16 vezes 10 na menos 4. Quer dizer que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 16, 4 vezes 10 na
menos 2, que é 10 na menos 4, tirando a raiz quadrada. Quer dizer que a velocidade vai ser igual a 8 vezes 10 na menos 2, quer dizer que a velocidade final vai ser 0,08 metros por segundo. E aí tem a resposta, eu vou fazer uma observação, ó, mestre e mestra, olha que sacanagem, ó, em cima 0,08 e na mesma questão, a 48 do mesmo enunciado, 0,08. E na letra B também. Aqui o cara tem que ser corajoso para assinalar, mesmo tendo feito a questão certa, ok? Vamos então para a solução da questão de número 49, acompanhe a leitura ali. A figura representa um sistema corpo-mola na posição de equilíbrio, ok? Se a constante elástica da mola é 100 newtons por metro, qual o trabalho é realizado pela força elástica quando o corpo desloca-se da posição 0 até a posição 2 metros? A gente pode dizer que o trabalho da força elástica é o negativo da variação da energia potencial elástica. Sabe por que dá para dizer isso? Porque o trabalho da força elástica é o quanto a força elástica vai transformar da energia potencial elástica em energia cinética. Então, o que aumenta na energia cinética é o que diminui na energia potencial elástica. Então, o trabalho da força elástica, que é a variação da energia cinética, vai ser o que diminuiu na energia potencial elástica nessa elongação. Ou se aumentar a energia potencial elástica, é o que diminuiu na energia cinética. Então, vou calcular o trabalho da força elástica, como negativo, variação da energia potencial elástica final, menos a energia potencial elástica inicial. A energia potencial elástica inicial era zero, né? Por que era zero? Porque a posição inicial é zero. E aí eu vou calcular o trabalho da força elástica igual a menos a energia potencial elástica final, kx ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho da força elástica vai ser igual a menos o k, que vale 100, vezes o x, que é 2, o final, né, ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 vira 2, vezes menos 10 dá menos 20. Quer dizer que é 100 aqui, né, mestre? Desculpa. Quer dizer que o trabalho da força elástica vai ser igual a menos 200 joules. Então, lembra que o trabalho de uma força conservativa, né, o negativo da variação da energia potencial relacionada a essa força. Então, menos 200 joules é o trabalho da força elástica. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos para a última questão dessa lista, que é a questão de número 50. Duas esferas, A de massa igual a 2 kg e B de massa igual a 4 kg, são lançadas verticalmente para cima com a mesma velocidade inicial a partir do solo. Se a resistência do ar for desprezada, não existe resistência do ar. Pode-se afirmar que A atinge uma altura, isso é uma questão de cinemática, não precisa pensar em conservação da energia mecânica, porque se tu atira corpos de massas diferentes com velocidades iniciais iguais, isso é o que ele diz, com a mesma velocidade inicial, os corpos necessariamente atingem a mesma altura e fazem um movimento idêntico. Então, a altura que o A atinge não é maior, não é maior, não é menor, não é menor, é igual e volta ao solo ao mesmo tempo que o corpo B. Se tu quiser provar isso agora por conservação da energia mecânica, tu pode, mestre. Olha só. Para achar qual é a altura máxima, a gente diz que a energia mecânica final, lá no ponto mais alto da trajetória, é igual à energia mecânica inicial, quando ele é lançado verticalmente para cima. A energia mecânica final, lá no ponto mais alto da trajetória, é apenas potencial gravitacional. Então, a gente escreve m vezes g vezes a altura máxima, vou botar Hmax aqui, igual à energia mecânica inicial, que era cinética. Massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Como a massa está dos dois lados, a gente pode simplificar, e quando simplifica a massa, significa que não depende da massa. Inclusive, se a gente isolar a altura máxima aqui, ó, Hmax igual, passo G dividindo também, V inicial ao quadrado sobre 2G, e fica exatamente a mesma equação que se usava para calcular a altura máxima no movimento vertical no vácuo. Aquele resumo, o desenvolvimento da equação de Torricelli, né? Zerando a velocidade final, volta a ser esta aqui. A altura máxima é V inicial ao quadrado sobre 2G. Então, de fato, não depende da massa, todo movimento é igual quando os corpos são arremessados para cima, desprezando a resistência do ar,
com velocidades iguais. Então, sem sombra de dúvida, alternativa letra C. Essa foi a maior lista até agora, espero que tenha gostado da resolução das questões. São 50 questões sobre sistemas conservativos e dissipativos. Se ainda restou alguma dúvida do assinante do plano anual completo, pode mandar uma dúvida para o WhatsApp que eu vou responder provavelmente no mesmo turno, mas com um limite de até 24 horas para responder a tua dúvida. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Mestre, segue aí o plano de estudos. Vai marcando lá o que já fez em cada semana, na semana, e aí quando terminar, pode descansar para pegar com tudo na próxima semana.